eu percebi que muitos pais, muitas mães não conseguiam ter uma conversa, um diálogo, um bate-papo, uma relação tranquila com os filhos. E lá em casa era tudo tão tranquilo, tão natural. Comecei a perguntar para os meus filhos como é com os amiguinhos e tal. Mãe, eles não, às vezes não conseguem conversar assim. E eu percebi, nossa, dá uma dica aqui, dá uma dica ali. E a gente viu aí uma carência. Eu comecei a perceber e comecei a olhar para fora de uma maneira não egoísta, assim. Pensei, se aqui em casa tudo funciona de uma maneira legal, quando a gente tem algum problema, a gente resolve, conversa e resolve. Quando não dá certo, a gente conversa e resolve. E lá fora a gente percebe que o pessoal não conversa, os pais e os filhos não têm um relacionamento assim. Como fazer para conseguir essa conexão com o filho? E aí eu pensei, para a gente é muito simples, para nós 4 é muito simples, porque desde que eles eram pequeninhos, a gente conversou muito, a gente tinha muita cumplicidade, muita parceria, e a gente desenvolveu essa relação desde muito cedo. Então, assim, a gente tem as experiências que a gente traz ao longo desses 23 anos, que a minha filha mais velha já tem 23 anos, essa experiência, ela é rica em detalhes que deram errado, em detalhes que deram certo, e os que deram errado, que ainda tem coisas que dão errado entre nós 4, e a gente tem uma maturidade, um amor pela nossa relação para resolver. Sabe, quando eu percebo que um mano não está legal com o outro, quando eu percebo que eu não estou conseguindo conversar com uma mana, eu paro e sento. Vamos tentar uma outra alternativa, vamos tentar um outro gatilho. Às vezes eu invento um jantar, às vezes eu invento um passeio, alguma coisa para conseguir conversar. Então, são detalhes que a gente consegue chegar no filho usando às vezes uma metáfora, uma analogia, usando uma brincadeira, usando alguma coisa para conseguir ver se aquele filho está com algum problema, se aquele filho está com alguma carência. E eu comecei a perceber que a gente pode ajudar os outros a terem uma relação mais próxima, né? E isso eu senti que é uma missão de vida minha. Eu tenho um amor em ser mãe, sempre quis ser mãe, e eu sinto que ser mãe, a gente precisa fazer renúncias, e para mim foi natural isso, como eu queria ser mãe, mas eu percebo que isso não é fácil para as pessoas que muitas vezes têm um filho e o filho não é programado. Então, tem situações em que o filho cai de paraquedas e o pai, meu Deus, e agora? Eu planejei meus filhos, eu li bastante a respeito, eu esperei, eu planejei, e tem pais e mães que não. E como é que faz? Então, assim como a gente precisa estudar para se especializar numa profissão, a gente também merece ter a oportunidade de estudar para tentar ser um pai e uma mãe um pouco melhor. Então, isso é que eu penso em levar essas dicas e sacadas. Eu falo dicas e sacadas para deixar de uma maneira descontraída, para não parecer pesado. Eu tenho que educar o meu filho, é pesado, isso é difícil, porque ele não quer ajudar em casa, porque ele não gosta de conversar, ele só quer ficar no celular. Mas senta do lado do teu filho, na cama dele, ou aonde ele joga, e tenta saber, e aí me mostra esse joguinho, entendeu? Entra no universo do filho, sabe? Tenta saber quais as gírias que ele está usando, de uma maneira descontraída, para que não pareça um interrogatório, para que não pareça que você está vigiando o seu filho. E justamente quando eu ganhei a Thaís, eu trabalhava fora, com 3 meses ela foi para a escolinha, e ela até hoje ela estuda. Então, assim, desde os 3 meses de vida ela nunca parou de ir para a escolinha. Então, assim, aí veio o Bruno 2 anos depois, 3 anos depois veio a Laura,
De repente eu estava em casa com 3 pitoquinhos, assim, e coisas da vida, me divorciei, então eu fiquei cuidando deles, pequenininhos, sem o pai e a mãe dentro de casa. Os pais presentes, tudo com muito amor e dedicação dos pais, porém não naquela rotina diária, e dar comida, e dar banho, e olha a agenda da escolinha, e recadinho, e remédio, e horário de remédio. Então, assim, é claro que eu deixei de fazer muitas coisas minhas em prol da atenção que eu tinha que dar para eles, né? Como foi na escolinha hoje? Vamos levar na escolinha de futebol? Quer fazer aula de balé? Quer fazer isso? Quer fazer aquilo? É uma dedicação total, assim, para descobrir se o filho está bem, se o filho está feliz. É olhar no olho, é sentir, é abraçar, é dizer: oi, tudo bem? Como é que foi na escola hoje? Não fazer uma pergunta no modo automático. Eu descobri que a minha filha chorava de noite antes de dormir por medo. E ela foi me falar isso depois de grande. E eu poderia resolver isso num simples: ai, vem aqui com a mãe. Depois que ela pegasse no sono, eu levava para a cama dela, ou enfim. Ela não queria me chamar para não me acordar, porque eu tinha que trabalhar no outro dia. Eu sempre trabalhei fora, sempre trabalhei fora. E isso não fez com que a gente não tivesse uma relação próxima, nós três. Todos os momentos que a gente tinha juntos eram momentos conversando e mesmo assim eu falhei muitas vezes. Não tem como não falhar, né? A gente tenta ser justa, a gente tenta dar toda a atenção possível e mesmo assim poderia ser melhor. Eu acho que é que nem um autor de um livro. Se ele lê o livro de novo, ele vai querer mudar um pouquinho, né? Desculpa. Então, eu acho que a atenção diária, todo dia um pouquinho, se é bebê, se é de colo, se é uma criança, se é um adolescente, se é um adulto, todo dia um pouquinho. Se é um adulto que já mora na casa, tem um filho, que já é avó. Como é que foi hoje? Como é que está meu neto? Hoje em dia com a internet não tem desculpa de não falar com o filho diariamente. Não tem desculpa. No início eu lia bastante, tinha uma revista Pais e Filhos. Eu assinei por 2 anos seguidos, assim, quando eu decidi ter a minha filha mais velha. E eu gostava muito de assuntos e olhava reportagens, enfim. Depois, no dia a dia, eu fui vivendo e interagindo com eles. E eu sempre fui muito franca e sempre tive uma relação de muita conversa e transmitia os meus medos e a felicidade. Até eles começaram a ficar um pouquinho maiores, eu já falava dos meus clientes, eu chegava em casa e dizia: bah, hoje a mãe teve uma reunião ótima com o cliente. Mãe, eles nem sabiam o que era cliente, eu acho, mas eu conversava com eles, eu interagia com eles. Assim como a gente interage quando o nenê está na barriga. O nenê não está conversando com a gente, ele está lá na barriga, mas tu conversa, né? A mãe está feliz, a mãe está te esperando. E eu sempre tive essa relação com eles. Então eles começaram a cozinhar, eles começaram a fazer coisas que na casa dos pais não faziam, porque os pais achavam que eles não tinham idade suficiente ainda. Eu sempre interagia com eles de uma maneira achando que eles eram capazes de fazer aquilo. Fazer o próprio lanche, fazer o próprio sanduíche, sabe? Arrumar a própria cama. Eu incluía eles no meu cotidiano. Então eu pensava: não tem por que só eu lavar a louça, só eu fazer o almoço. Vamos fazer todo mundo junto? E uma sobremesa, e sempre tem um que era mais metidinho. Eu quero fazer também, era uma bagunça. É muito chato. É mais fácil não fazer, eu faço sozinha, e a criança não se envolve, mas também não aprende, não participa, não tem o senso de comunidade dentro de casa, né? Eu considero que meu papel de mãe, eu consegui realizar com sucesso, porque hoje, se tiver uma oportunidade para eu morar em outro país, onde eles estiverem, eu sei que eles vão estar bem, porque eles têm uma base agora do que é certo e o que é errado, de caráter, de princípios, de honestidade, de franqueza, de objetivo de vida. Eles sabem o preço do salário mínimo, quanto vale um salário mínimo, eles sabem quanto vale
quanto custa ter um carro, ter uma casa, ter um aluguel, porque agora a Laura já fez 18 anos, ela está tirando carteira de motorista. Então eu sinto que eles estão preparados, porque a gente passou por muitas situações juntos. A gente passou por situações que a gente estava bem de grana, a gente passou a maioria da nossa vida, foi uma vida contando dinheiro, assim, contando dinheiro mesmo, sabe? A ponto de ir de férias e ficar nós 4 num quartinho pequenininho com 2 biliches, mas na beira da praia, e a gente surfava o dia inteiro. E a gente colocou 4 pranchas em cima do carro e foi a melhor férias da nossa vida num quartinho muito pequenininho, numa pousada. Então, assim, a gente contou dinheiro para aquilo, sabe? E na época de aniversário, muitos aniversários eu não dei presente. Natal teve muitos natais sem presente. E eu explicava, a mãe tá sem dinheiro. Tinha amigo secreto de família, eu dizia que eu não podia participar porque eu teria que comprar 4 presentes. Então eu tinha que pagar babá, eu tinha que pagar um monte de coisa, os pais sempre ajudando, pagando escola particular e tudo, mas o meu gasto dentro de casa eu tinha que assumir. Então eu assumia aquilo e eu sabia que muitas coisas eu não podia gastar. Então eu sinto que eu fiz um trabalho legal com eles no sentido da educação e de mostrar que a vida não é fácil realmente, mas que eles podem batalhar e seguir em busca do sonho deles. Eles podem conseguir o que eles quiserem, tendo clareza de ideias, tendo amor pelos outros, compaixão, começando em casa, sabe? Eu tenho esse projeto de poder ajudar pais e mães a se relacionarem melhor com os filhos, buscando tudo isso que eu vivi com eles e aplicando na prática. E ainda agora eu consigo me aprofundar, que nem tu falaste, né? Tu estudou e tal, agora eu sinto que eu estudo de uma maneira diferente, analiso de uma maneira diferente, né? Eu busco pesquisas, porque muitas coisas eu fiz de uma maneira intuitiva. Eu usava gatilhos com eles de uma maneira intuitiva. E agora eu sinto que eu posso dar dicas de uma maneira orquestrada. Então, assim, como fazer para um filho deixar de tomar refrigerante e começar a tomar muita água por dia? Os meus filhos nunca foram de tomar muito refrigerante, mas eu conheço filhos, crianças que tomam muito refri, enfim, porque tiveram hábito e agora o hábito já existe. Então tem dicas, tem sacadas que dá para construir uma nova rotina dentro de casa, dentro da casa dos pais. Sem sofrimento. Sem sofrimento, conversando, batendo um papo, mostrando quem manda, sabe? Eu tinha os 3, eu levava para academia, os 3 pequenininhos, porque senão eu não ia conseguir fazer academia, né? E eu sempre fui de esporte, desde adolescente, e agora eles têm isso na rotina deles. Eles cresceram vendo eu chegar em casa suada com roupa de ginástica. Então eu saía do meu trabalho, eu passava na academia, eu já ia. Quando eu não conseguia, que a babá tinha horário e ia embora, eu ia, buscava eles e ia para a academia. Então não é fácil, dá trabalho, mas depois o resultado é muito gratificante porque tu respeita o teu eu como mãe, como pessoa, como mulher, como pai, digamos assim. O pai também tem que ir na academia, tem que ter o lado dele, né? A pessoa fazer um hobby, fazer um esporte, coisa assim. Mas os filhos não precisam ser deixados de lado para isso. Eles podem acompanhar em algumas coisas, em muitas coisas. No que não pode acompanhar, eles começam a exercer o respeito pelo amor que o pai tem com ele mesmo, a mãe tem com ela mesma. A mãe agora vai sair para jantar com o pai, ou a mãe vai sair para jantar com umas amigas. Tu é pequenininho, tu vai ficar com a avó, tu vai ficar com a babá, e amanhã a gente brinca. Mas agora a mamãe vai passear, a mamãe vai fazer uma coisa legal, que nem tem momentos em que a mãe te leva para brincar, a mãe te leva para passear, agora a mãe vai passear. Então essa relação é importante, o filho saber que o pai também merece ter um tempo para ele. O pai e a mãe merecem ter amigos, merecem sair, merecem... Agora, o filho que é amado e que é aceito e que é acolhido,
ele se sente tão bem que ele não tem egoísmo. Ele percebe que o pai já deu tanto amor e tanto carinho que aquele pai, que aquela mãe, todo dia olha no olhinho e diz: e aí, meu amor, como é que foi na escola hoje? O que tu aprendeu hoje? É diferente. Então, assim, tem perguntas que são no modo automático, que nem eu fiz com a minha filha, que eu dizia: dormiu bem? Todos os dias eu perguntava para eles. Dormiram bem? Sim, mas ela tinha chorado até a hora de pegar no sono. E eu fui descobrir isso com ela depois. Eu morri de remorso. Então eu percebi, nossa, é mais uma dica que eu posso dar para as mães e para os pais: cuidar com as perguntas no modo automático. E eu ainda erro. Como eu mostrei, tentei educar muito para eles não se irritarem, tentarem não se irritar, não levantarem a voz. Não levanta a voz comigo porque eu não levanto a voz contigo. Então, estamos elas por elas. Atualmente, tem momentos que eu me irrito e aí eu não... sabe quando tu ensina uma pessoa tão bem que aquela pessoa te cobra? Tá, mas espera aí, mas o que tu me ensinou? Como é que tu grita comigo desse jeito, mãe? Sabe? Então, assim, aí eu tenho que botar em prática o que eu ensinei também, que é pedir desculpa imediatamente. Mostrar que se arrependeu. Isso é uma arma poderosa para trazer harmonia de volta para o ambiente. Entre irmãos, principalmente, quando um mano machuca outro, ou magoa outro, ou enfrenta e se arrepende, pede desculpas na hora, vai lá e pede desculpas na hora. E eu também. Então, a gente ensina, mas a gente tem que dar o exemplo. E aí é uma bola de neve, uma coisa leva a outra. E isso, por um lado, é bom, porque a gente se obriga a ter congruência. No que eu estou ensinando, eu também tenho que fazer. Né? Eu estou ensinando o meu filho a ser paciente, a ser compreensivo, a ser uma pessoa dócil. Eu também tenho que ser dócil com o meu filho, com a minha filha. Né?